Você sabe o que é batismo? Qual é o seu significado bíblico? Eu, como cristão, preciso de fato me batizar? Essas são perguntas que serão respondidas por nosso Senhor Jesus Cristo na aula de hoje, aula de número 9, da lição bíblica dominical. Esse material, produzido pela CPAD e tendo por professor o irmão José Gonçalves, pastor-presidente da Assembleia de Deus da cidade de Água Branca, no estado do Piauí. Okay, let's go. O título em questão da lição é O Batismo, a primeira ordenança da igreja. Sempre antes de começarmos a aula, nesses primeiros minutos, melhor dizendo, nós sempre deixamos esse alerta, que de forma alguma essa aula, ela deverá substituir a presença física na escola bíblica dominical, tá? Ali no dia 3 de março de 2024, tá bom? Então, não se atenham somente a esse vídeo, de forma alguma. Vá à igreja mais próxima, vá à igreja que os senhores congregam, tá? Para poderem, de fato, essa comunhão com os irmãos na ministração da palavra dessa lição. Amém? E nós somos, claro, nos apresentando sempre, nós somos a Assembleia de Deus, Cidade de Esperança, na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. Ok, irmãos? Pois bem, qual é o texto áureo hoje proposto nessa lição? Consta ali em Mateus, versículo 19, que assim nos traz a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vejam só, que em um único versículo, há uma riqueza muito grande de informações que o cristão deve absorver. Novamente, Mateus 28, versículo 9. Olha só o que é que Jesus está nos ordenando. Primeiro, ide, saia do seu lugar, se movimente, utilize a internet, utilize os seus pés, os meios que você puder ter para poder chegar cada vez mais distante proclamando o Evangelho do Senhor. Ide, ensinai todas as nações. Novamente, hoje o mundo inteiro está conectado, todos os continentes do mundo estão conectados por cabos submarinos. Se eu não tenho condições de pegar um avião e ir até o país X, ou até a cidade, a cidade ao lado, eu posso muito bem utilizar um celular e fazer esse ato, ensinar, eu tendo estudo, conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo me iluminando, eu posso muito bem ligar só um celular e falar de Cristo a quem for. Amém? Ensinando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é uma ordenança de Cristo, tá? E vamos ver o significado agora desse batismo. O que é o batismo? O batismo em si é a declaração pública que eu, a partir daquele momento, do ato em questão do batismo, que eu estou declarando que a partir daquele momento eu seguirei os passos de Cristo. Eu irei seguindo os seus passos até o final da minha vida. Amém? Então é uma declaração pública de fé. É um símbolo da união espiritual com o cristão. Observação, não é um sacramento. Não é o que a Bíblia diz. Mas uma ordenança. Seguindo aqui a nossa lição, a verdade prática é: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja, tá? Novamente, tomando por base Mateus 28, versículo 19. A leitura bíblica em classe está ali
no livro de Romanos, capítulo 6, entre os versículos 11 e 11. Amém? Então, vamos à palavra de Deus em Romanos. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Portanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque, ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Vejam, meus irmãos, por que eu, como seguidor de Cristo, como cristão, eu devo realizar o batismo, eu devo me submeter ao batismo promovido pela igreja. Porque Paulo assim nos escreve no versículo 4, que nós fomos sepultados com Ele, Ele quem? Com Cristo, na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, novamente, o conceito que nós temos de batismo, já falamos, que é a declaração de que daqui a um momento os passos de Cristo, que é essa nova vida, ou seja, que eu não serei mais aquele homem que eu premedito o pecado, que eu todo o seu rol, né, do que a gente pode considerar de pecado, né, fraude, adultério, a fraude, o adultério, né, eu não irei mais cometer de uma forma premeditada esses atos, tá? Pecar, eu ainda posso pecar, porque eu ainda sou homem aqui na terra, tá? Mas temos, buscando a Cristo, Ele nos concederá o perdão. Amém? Vejam só, como foi que o pecado entrou na humanidade? Ali, ainda em Gênesis, tá? Com os pais da humanidade, né? Os pais carnais da humanidade, humanos, Adão e Eva. Então, a partir daquele momento, o pecado entra na humanidade e as gerações, elas possuem esse pecado original na sua vida. Mas a partir do momento que Jesus Cristo veio, homem, se fez homem ali na Palestina, né, há pouco mais de 2000 anos atrás, que após todo o desenrolar da sua vida, sua breve vida aqui na Terra, ele foi crucificado e tendo morte de cruz,
sendo Ele Deus, e sendo Ele, não tendo Ele nenhum tipo de pecado, mas morrendo para redimir os seus, a partir daquele momento, é como bem, novamente eu vou ler aqui, está no versículo 4, que nós fomos, a partir daquele momento, nós fomos sepultados com Ele. Nós fomos sepultados com Cristo. E esse nosso sepultamento para o mundo, nós demonstramos como publicamente? Através do batismo. Através do batismo. E vejam que novamente esse versículo lindo aqui do capítulo 6 de Romanos, ele nos diz o quê? Para que vivamos, a partir daquele momento, nós poderemos viver uma nova vida. Meus irmãos, é tão glorioso um homem, uma mulher, a vida que ele segue, que ele tem após o momento que ele aceita Cristo e que ele declara publicamente que Cristo de fato será a partir daquele momento o condutor da sua vida. Tudo muda, meus irmãos, tudo muda na vida do homem, tudo muda. Coisas que davam errado por ignorância, por ira, né? Até Deus mesmo, com a permissão do homem, tá? Se o homem quiser, o Espírito Santo age nele da forma como Deus quer. Então a ira, o homem já consegue controlar, vários outros tipos de, até traços mesmo de personalidade que o homem tinha no passado, mas a partir do momento que ele tem a Cristo, eles são modificados, eles são atenuados, e você passa de fato a viver uma nova vida. E é muito lindo, é muito glorioso isso. Você ter o Espírito Santo dentro de si. Amém? Vejam que no batismo, no momento do batismo de Cristo, as 3 representações de Deus, que consideramos como trindade, elas estavam presentes lá naquele mesmo local, na Palestina, no Rio Jordão, onde João Batista estava lá, naquele momento batizando a Cristo. Deus estava nos céus, Deus Pai acompanhando. Jesus Cristo, seu Filho, estava na terra sendo batizado. E o Espírito Santo foi ali materializado a partir de um pássaro. Amém? Então, é até voltando a Mateus 28, versículo 19, que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela nos pede o quê? Que nós deveremos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até como uma representação, claro, daquele momento histórico ali que ocorreu na Palestina, há pouco mais de 2000 anos. E vejam, só voltando à questão do ato de declaratório de fé mesmo, e tendo o batismo como essa representação. Se os senhores, quando os senhores folhearem, lerem, estudarem a Bíblia, os senhores podem verificar que Deus Pai aparece várias vezes. Citações. Jesus Cristo, várias vezes. Mas o Espírito Santo aparece poucas vezes. Poucas citações do Espírito Santo. Principalmente nos últimos livros da Bíblia. Por que isso? Porque a partir do momento que Cristo ascendeu aos céus, e que, claro, alguns dias depois, ali na festa de Pentecostes, em Jerusalém, que o Espírito, em Atos 2, tá? O registro na Bíblia, que o Espírito Santo desceu na terra, que Cristo assim tinha dito, que esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo venha, o Consolador, ele é pouco registrado na Bíblia, porque ele habita em nós. Ele habita em nós, ele habita em mim, ele habita em ti. Então, o mover de Deus, a partir daquele momento, está dentro da gente. Somos morada do Espírito Santo. Amém? Vamos seguindo aqui a nossa lição, meus irmãos. Irmãos, batismo de crianças.
É bíblico ou não é? Há alguma citação bíblica ou não acerca disso? Então, no Novo Testamento, não é ensinado, tá? Esse tipo de batismo. Então, tenham isso em consciência também, tá? De fato, você vai ali ser batizado somente quando você se declara, você tem a consciência, tá? Que você está aceitando a Cristo ali como condutor da sua vida. Uma declaração pública, tá bom? Então, uma criança, um exemplo de 2 anos, ela não vai ter consciência de que aquele ato ali em questão, ela vai declarar que Cristo. Ela não tem nem consciência de quem é Cristo, na verdade, naquele momento. Tá bom? Outro ponto a tratar com os irmãos. O batismo, ele deve ser por aspersão ou por imersão. Então, somente um ato de aspergir algumas gotinhas ali de água sobre a minha cabeça, eu sendo batizado, é válido ou não? Eu tenho que, de fato, em um tanque, em uma piscina, em um rio, riacho, no mar, que seja, eu tenho que, de fato, imergir nas águas para voltar como um novo homem. Qual seria o ponto principal? Qual seria a definição correta para isso? Meus irmãos, por imersão. Por imersão. Eu não estou tirando nada da minha cabeça, mas é o que consta na Bíblia, tá? E onde vamos encontrar essas passagens em questão, tá bom? Então, esse tipo de batismo entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João dentro do Rio Jordão, conforme consta em Marcos 1:5. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água, conforme consta em Marcos 1:10. E por fim, João batizava onde havia muita água, conforme consta em João 3:23. E vejam, meus irmãos, há uma diferença entre o batismo ali por João Batista e o batismo proposto por Jesus Cristo, tá? O batismo realizado por João Batista, conforme consta no versículo 5 de Marcos 1, tá? Assim nos traz a palavra do Senhor, tá? Só para ilustrar inicialmente. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então, aquele ato em questão, aquele batismo realizado por João Batista os irmãos que ali o fizeram era para confessar os seus pecados, tá? Com Jesus Cristo não. O batismo de Jesus, proposto por Jesus, na verdade, como ordenança ali realizada por ele, é um batismo de declaração pública, é um ato de declaração pública que a partir daquele momento nós o seguiremos, tá? Seguiremos os seus passos. O nosso pecado foi pregado na cruz junto com ele, amém? E a partir daquele momento vamos seguir os seus passos até o final de nossas vidas, amém? Aqui rapidamente o capítulo completo de Marcos, para a gente ter um contexto melhor acerca desse ato de imersão, amém, meus irmãos? E assim, nos traz a palavra do Senhor. Eu vou ler desde do versículo 1, tá? E vamos seguir aqui até o versículo 11. Marcos 1, amém? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João,
batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E esta era a pregação de João. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água. Ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Aconteceu, naqueles dias, que chegou Jesus, vindo de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se, e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, e em ti muito me agrado. Amém, meus irmãos? Então aqui é uma passagem clara, tá? Acerca do batismo, que de fato ele deve ser realizado por imersão ali nas águas, tá bom? E, novamente, assim como já tratamos anteriormente, em Marcos 1, aqui no momento em que Jesus é batizado, vejam, acerca, por isso que, novamente, como Mateus 28, assim nos determina Jesus Cristo, é registrado em Mateus 28, 19, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Marcos 9, de 9 até 11 do capítulo 1, tá? Aparece a figura de Deus, Jesus, Filho, Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo na forma de uma pomba, tá? Representando as três representações, demonstrando as três representações de Deus no mesmo local, no mesmo evento, que é o batismo. Amém? Então essa foi a lição 9, tá? Da Escola Bíblica Dominical, tá? Novamente, vá à igreja, vá à sua igreja, a igreja mais próxima, o que seja. Você pode estar ouvindo agora essa mensagem no metrô, no ônibus, no avião, no carro, o que seja. Mas vá ali, dia 3 de março de 2024, vá à sua igreja. Ah, eu não congrego nem a igreja. Vá na igreja vizinha da sua casa, que seja. Mas beba dessa palavra, que muito vai engrandecer a tua vida. Amém, meus irmãos? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.